terceiro dia de julgamento do caso Daniel. Edson Brites chegou hoje no local do júri, o Fórum de São José dos Pinhais, às 8 horas da manhã. E eu tenho essas imagens para mostrar para vocês. A nossa equipe flagrou, não é, a chegada do Edson Brites lá no local. Você está vendo aí, ó, até vou reprisar para vocês, correndo, gente, correndo, tentando fugir das câmeras, não é? Tentando fugir das câmeras, o Edson Brites na chegada do Fórum de São José. Eu tenho outras imagens também, a chegada de Eduardo da Silva, o único que está preso além de Edson Brites. Lembro a vocês que ele está preso por tráfico de drogas, não pelo caso Daniel, mas neste julgamento responde sim pelo homicídio triplamente qualificado, né? Ele foi lá para acompanhar este que é o terceiro dia de júri. Sem mais delongas, nós já acionamos a Dani Sevieri. Ela está ao lado do Mariano Gomes lá no fórum. Ela acompanhou desde segunda-feira, das primeiras horas de segunda-feira, hoje de manhã, ontem, durante todo o dia. E nós conversávamos ainda ontem, não é, Dani? Vocês falaram sobre uma expectativa de talvez terminar ontem. Eu falei, olha, acho que vai até quarta-feira. E foi o que estes jurados pediram, né? Por favor, as informações, o destaque para o dia de hoje desse julgamento. Dani, contigo. Bom dia, Lucas, para você e para todos que nos acompanham. Exatamente, ontem por volta das 7h30 da noite, foi feita a pausa depois que acabou os primeiros debates ali entre acusação e defesa e iria recomeçar a réplica e tréplica. Acontece, Lucas, que são 2 horas para cada parte, mesmo que eles ontem entendessem, não, vamos acordar aqui 1 hora para cada parte de novo. Além disso, teríamos em torno de, no mínimo, mais de 3, 4 horas de deliberação dos jurados. Por quê? Eles vão votar, até agora, em média de 150 quesitos. Imagina que se os jurados demorarem 1 minuto para cada quesito, teremos 2 horas e meia. Só que, veja, não é só isso, né? Eles vão parar para comer, eles podem ter dúvidas de alguma coisa, podem pedir para ver um vídeo, um outro momento, um outro documento, pedir explicações para o juiz, então esse número pode levar muito mais tempo. Fora que eu acredito que em 1 minuto não é possível que os jurados consigam fazer essa votação. Por quê? O oficial de justiça passa primeiro com a urna, onde eles depositam os votos que eles não querem. Passa a segunda vez, onde eles depositam os votos que são valendo. E aí o juiz vai tirando voto a voto. Então é claro que esse procedimento leva mais que 1 minuto. Por isso que entendeu-se que era melhor suspender e retomar com a réplica e tréplica, e hoje que foi o que aconteceu. Na verdade, o que está acontecendo. A acusação falou por 1 minuto e foi muito tumultuado essa 1 hora, e foi muito tumultuado isso com 2 pedidos da defesa, indicando que teria motivo para anulação de júri, o que já foi respondido pelo juiz e o júri seguiu. E agora, nesse momento, falta uma média de 30 minutos para que a defesa termine de sustentar ali seus últimos argumentos para tentar convencer esses jurados de que devem absolver ou desclassificar para um crime menos grave esses 7 réus. Então estamos nos momentos finais dos trabalhos dos advogados em si. Depois disso, acredito que vai ter uma pausa de almoço de uma meia hora, 40 minutos, e aí os jurados todos se reúnem numa sala secreta e ficam lá. Eu acho, viu, Lucas, que talvez vamos ter o resultado no fim da tarde, começo da noite de hoje. Vamos ver. Vai depender da quantidade de quesitos realmente certinho e de como os jurados vão decidir. Por exemplo, se for para condenar, deve demorar mais tempo. Por quê? A terceira pergunta, só para as pessoas que estão em casa entenderem, é se o jurado absolve o acusado. A primeira é, houve o crime? Há uma pessoa que está sendo julgada pelo crime? Sim, houve um crime, há uma pessoa. O terceiro é, o jurado absolve o acusado? Se houver nesses casos o jurado absolver, não tem mais quesito em relação àquele acusado. Só que é importante a gente esclarecer que os 7 jurados vão votar cada acusado de forma separada e cada quesito de forma separada. Por isso que demora. E eu estou bem apreensiva, acredito que todos nós, aguardando como que eles vão votar, como que eles vão decidir sobre isso, Lucas. Daqui a pouco eu trago mais detalhes, a gente vai esmiuçar um pouquinho tudo que aconteceu, pelo menos nessa primeira 1 hora e meia, que olha, eu posso dizer, já começou quente. O doutor Elias em determinado momento chegou a levantar, saiu, falou que não ia continuar o julgamento, que era para as filhas continuarem, depois ele voltou atrás, voltou, sentou, mas teve discussão, teve bate-boca. O clima está bem exaltado nesse... Agora nem tanto, né? Agora a defesa está falando ali, mas o juiz precisou colocar ordem mais uma vez para acalmar os ânimos nessa manhã, Lucas. Não era para menos, né? Caso emblemático que agitou todo o Brasil na época dos fatos, lá em 2018.
agitou a nossa vida aqui no estado do Paraná demais, principalmente aqui em Curitiba e São José dos Pinhais. Toda a nossa região, né, foi impactada por um crime tão grave e que, claro, ia chegar lá e ia dar pano para manga, né? Dr. João Milton Salles, um promotor do Ministério Público, o qual eu respeito muito e que entrevistei ao longo deste caso por diversas vezes, hoje ele teve uma fala bem polêmica, não é? Ele falou assim, ó, daqui a pouco eu vou trazer com mais detalhes, mas mais ou menos ele falou o seguinte: olha, eu estou sendo pago com os impostos que a população recolhe, né? Eu estou sendo pago aqui como um servidor público. Os advogados de defesa, ou pelo menos boa parte, estão sendo pagos com dinheiro de criminalidade. Declaração importante, polêmica, e que daqui a pouco eu vou conversar com a Dani sobre isso. O motivo pelo qual nós viemos para o terceiro dia foi a exaustão dos jurados. E eu tenho uma reportagem falando sobre isso, sobre a noite de ontem, como terminou o segundo dia do julgamento lá no Fórum de São José dos Pinhais. O Tribunal do Júri, que julga os 7 acusados por envolvimento na morte do jogador Daniel Correia, foi suspenso na noite do segundo dia. Após quase 12 horas de sessão, a decisão do juiz Thiago Flores foi motivada depois do pedido de réplica, o que ainda poderia estender o júri por mais de 5 horas. Dada a complexidade que vão ter mais debates que demandam um certo tempo, e os jurados, isso foi trazido aos jurados até pelo cansaço deles, foi decidido a continuidade desses debates e a votação dos quesitos para amanhã. Para o assistente de acusação, a decisão foi acertada e faz com que os jurados estejam em condições melhores para votar sobre o caso. Os jurados não aguentam às vezes, então é melhor que eles descansem e tal, voltem amanhã descansados para poder fazer uma votação mais tranquila. No segundo dia do Tribunal do Júri, 5 dos 7 réus foram interrogados e só responderam às perguntas dos próprios advogados. Edson e Cristiana Brits já tinham sido ouvidos na segunda-feira. No terceiro e provável último dia de júri, deve acontecer a réplica, tréplica e a decisão final dos jurados sobre o destino dos acusados. A gente busca apresentar as coisas da maneira mais límpida, mais clara, para os jurados poderem fazer um julgamento correto. Todo mundo sabe o que aconteceu, todo mundo sabe a barbaridade que foi cometida contra Daniel. Mas veja, a decisão dos jurados. Tem muito assunto polêmico para tratar, além dessa fala do promotor João Milton Salles. Nós temos outras situações que eu gostaria de mostrar para vocês. Aliás, vamos fazer o seguinte: eu tenho uma reportagem falando como é que foi hoje de manhã, já com várias informações para trazer para vocês dentro dessa reportagem. Foi desde cedo que a nossa equipe está lá acompanhando a chegada dos réus, dos advogados de defesa, da promotoria, da assistência de acusação. E, gente, foi troca de farpas para todos os lados, porque hoje é o dia dos debates. Pode rodar a matéria. Os réus chegaram ao fórum cerca de meia hora antes da sessão do júri, na tentativa de fugir das câmeras. O julgamento dos envolvidos no caso Daniel entra no terceiro dia. Esta quarta-feira deve definir o futuro dos 7 réus. A expectativa é de que as sentenças sejam proferidas pelo juiz durante essa noite. A expectativa pelo desfecho do caso atraiu muita gente ao Tribunal do Júri. Antes do início da sessão, defesa e acusação falaram com a imprensa sobre os debates que aconteceram na terça-feira. Pedem piedade hoje aqui foram os que agiram de forma impiedosa lá atrás, de forma extremamente impiedosa, e hoje aqui pedem clemência. A acusação tenta fazer do ser humano uma estátua, que o Brites não podia reagir, e a defesa tem dito, ele reagiu, se excedeu ele próprio, confessou, né, a prática ali do fato lamentável. O advogado da família Brites acredita que ao final do julgamento, os jurados vão entender que foi o Daniel o causador de tudo o que aconteceu. Se mentalmente nós tirarmos a figura do Daniel, do fato não teria ocorrido absolutamente nada. Teria sido uma festa de família que terminaria com abraços, etc. E, enfim, terminaria bem. A figura do Daniel, infelizmente, naquela noite, naquela manhã, vamos dizer assim, foi o gatilho de todos os fatos. Absurdo. Aí estaríamos legalizando a pena de morte no Brasil. E
Veja, Edson, ele vem, ele julga, ele dá a pena de morte, e ele executa a pena. Só que antes de executar a pena de morte, ele apresenta um sadismo muito grande contra Daniel. Absurda uma alegação dessa, esdrúxula. A expectativa é de que o debate só termine após a tréplica. Os jurados terão 150 quesitos para análise antes da votação. Eu peço em nome da família, quem pede é a família. A família pede condenação por ter retirado prematuramente um pai, um filho, um neto da convivência. Eu respeito muito o trabalho dos advogados. O doutor Elias Matarassade é um advogado muito experiente, mas, doutor, me perdoe, eu discordo completamente do que você falou. De se tratar de uma festa de família. Festa de família, doutor? Festa de família, em que a mãe de família sobe na mesa e dança até o chão mostrando a calcinha. Me desculpe, essa não é a minha família e não é a família brasileira. Me desculpa. Dança até o chão, mostra a calcinha, todo mundo muito louco, já é 7 horas da manhã, tá todo mundo bebendo, com a anuência do pai, menores de idade envolvidos. Não esqueçam disso, festa de família, uma ova. Não tinha nada de festa de família. E condenaram o guri à morte por uma foto que ele tirou lá, uma mensagem que ele trocou. Então a gente não tem pena de morte aqui no Brasil. A mãe do Daniel é obrigada a ouvir todo esse tipo de barbaridade lá. Mas é tanta barbaridade que ela foi embora, tá? Eu tenho até a imagem, a mãe do Daniel deixando o Fórum de São José dos Pinhais, ao lado do advogado Newton Ribeiro, né, que defende a família. Inclusive, ele agradeceu à imprensa. Deixa eu ouvir, por favor. Pode colocar desde o começo o vídeo e eu quero ouvir o que ele disse. Está indo embora, posso falar para vocês? Ela está indo embora, essa mãe está indo embora agradecida pela imprensa paranaense, que tão carinhosamente acolheu ela, que é de Minas Gerais, acolheu uma mãe de forma tão carinhosa. E em nome da família a gente agradece esse carinho da imprensa. A Eliana está indo agora embora para o aeroporto, ela tem um voo daqui a pouco, ela não vai poder aguardar a sentença. Mas só agradecer a vocês, ela não quer falar, acho que ela já falou o que tinha que falar, mas agradecer de coração a vocês da imprensa. Vocês foram essenciais para tudo aqui. Muito obrigado. Olha, e que Deus abençoe muito essa mãe, sabe? Que conforte o coração dela, não é? Não consigo imaginar o tamanho da dor. Ontem ela ouviu que Edson Brits falou o seguinte: eu matei aquele gambá. Ela ouviu, gente. Deixa eu acionar a Dani Sevieri, tá lá no Fórum de São José dos Pinhais. Dani, por favor, você está ao vivo aqui conosco. A gente tem muita informação para trazer, tem alguns assuntos que eu quero tratar. Primeiro, a fala do promotor João Milton Salles, um promotor experiente, um promotor reconhecido, né, aqui no estado do Paraná. Ele falando sobre os honorários advocatícios dos advogados de defesa, né, dos profissionais da defesa. Por favor, Dani, que história foi essa? Pois é, essa foi a primeira arguição, o primeiro pedido de nulidade feito pelos advogados de defesa do Edson, da família Brits como um todo, a gente pode dizer. O promotor Milton Salles, João Milton Salles, em um determinado momento, ele usa essa frase. Eu até anotei aqui para poder transmitir, que ela diz bem exatamente assim, ó: o promotor tem o salário pago pela sociedade e os advogados têm os honorários pagos por tráfico e receptação. Ah, deu ruim, né? A hora que ele falou isso, no mesmo momento, o doutor Elias Matarassade já deu um grito lá, pedindo por uma parte e já falando que isso é antiético, que ele não poderia falar isso. E aí começou um bate-boca. Começou um bate-boca entre o doutor Elias, entre o promotor. Aí o juiz começou a pedir para parar, ninguém obedeceu. Aí o juiz esperou terminar toda a discussão, até que aí a doutora Luiz foi pedido para que fosse consignado em ata. E isso o juiz disse: olha, vamos esperar o Ministério Público terminar de falar, terminar com a exposição ali, dar 1 hora, e depois a gente consigna em ata. Nesse momento, então, a doutora Luiz falou que isso era motivo para anulação de júri
E aí já fizeram uma petição e já consignaram essa petição na hora ali, para esclarecer que o juiz não quis consignar em ata. Na verdade, foi para ficar claro ali que, assim, isso não pode ser dito. Fui conversar depois com a doutora Luíse para entender quais são os argumentos da defesa em relação a isso. Ela disse, olha, isso é um argumento de autoridade. Argumento de autoridade não se pode usar. Por quê? Porque isso faz com que os jurados votem de uma forma A ou uma forma B. Então, assim, você tem que mostrar os fatos para os jurados. Você não pode colocar o Estado dizendo assim, olha, o meu salário é pago digno, o deles não. Então, por conta disso, vocês têm que condenar eles, entendeu? Tanto aí que até o doutor Elias falou assim, aqui não tem ninguém pagando honorário. Eu estou trabalhando de forma pro bono. Bom, essa foi a primeira discussão que passou. A segunda, Lucas, já vou aproveitar para falar. Já chamou atenção antes disso? Ah, pode falar, Lucas. Amigo, deixa eu falar uma coisa para vocês. A Dani tem entendimento jurídico. Ela não é só formada em jornalismo, também é formada em direito. E por isso ela traz o entendimento técnico da coisa toda. Aqui está um comunicador. Eu estou olhando com os olhos do povo, nós que estamos aqui desse lado. Me desculpe, Dani, porque o João Milton Salles só falou a verdade. Eu vou lembrar a vocês, Edson Brites tinha uma moto que pertencia a um condenado por tráfico de drogas. Nós trouxemos diversas denúncias ao longo da nossa cobertura do caso Daniel, que você sabe foi referência em todo o Brasil. Diversas oportunidades em que Edson Brites extorquia pessoas que tinham carros piseiras para vender, por exemplo. Ele extorquia e pegava para ele esses carros. Então, assim, são uma vida entrelaçada com o crime organizado. João Milton Salles foi interrompido hoje por falar a verdade. Essa é a minha opinião. E que fique bem claro. Dani, além disso, existia um termo, são duas palavras que o doutor João me falou em entrevista algumas vezes e que é muito importante para a gente entender o contexto do caso. Ele usava o termo ambiente permissivo. Um ambiente permissivo. Sim. Hoje foi exibido um vídeo com relação a isso, não foi? Que vídeo foi esse? Explica pra gente, Dani. Foi outro momento de confusão, mas esse não foi erguido nulidade, mas foi quase. O que acontece? Naquela época, quando a gente fala quase 6 anos atrás, o Projude, que é o sistema onde os arquivos são juntados ali, ele não era tão moderno como é hoje. Então, muitos dos arquivos não tinham espaço para o Projude, eles eram juntados, inclusive, pela vara, ou seja, ficavam anexados ali na vara, em mídia, em CD, em pendrive, dessa forma, porque o sistema não permitia isso. Inclusive, era 2 megas só para juntar a documentação, agora que aumentou para 4, e mesmo assim ainda tem muito documento que é difícil. Eu sei disso porque eu tenho esse trabalho também no Projude quando eu atuo. E aí, o que aconteceu? Apareceu no vídeo a Cristiana Brites, do lado ali aparece ela, um rapaz e 2 moças bem juntinhas ali na shed, e de repente aparece ela fazendo esse movimento. Tem um rapaz aqui, aparece ela fazendo esse movimento aqui, ela baixa, levanta e tenta dar um beijo no rapaz, e o rapaz vai para trás. Isso foi mostrado. E aí já viu o que deu, né? Aí naquele momento já foi levantado, olha, mas esse vídeo não está no processo e tal, e estava no processo, só não na forma de vídeo. Mas foi isso que deu confusão. E aí, através desse vídeo, o Ministério Público foi ao embate da tese dele de dizer, olha, era uma casa permissiva, era um casal que não tinha pudores. Ele quer quebrar a imagem que está sendo plantada pela defesa de que a Cristiana Brites é uma mulher casada convencional. É isso que ele quer fazer com esse vídeo. E aí mostrou isso para os jurados e teve toda uma outra fundamentação em relação a isso, viu, Lucas? Foi isso que aconteceu. O outro ponto que deu confusão foi logo depois disso, quando o doutor Newton estava terminando já a sustentação e ele, ao invés de falar dolo direto, que é um termo técnico, ele falou um dolo eventual. E aí, por isso, você não pode mudar a acusação. Se a acusação diz que matou porque quis, você não pode colocar matou porque achou que quis ou algo nesse sentido. Estou falando de um exemplo bem bobo, só para as pessoas entenderem que não pode mudar aquilo que já foi acusado. Você não pode inovar no meio do processo. Você não pode aparecer com isso no meio do júri. Isso causa confusão e isso é um motivo de nulidade escrita no processo. E aí, com isso, teve mais nova discussão. O doutor Rodrigo Faux quis que consignassem ata, e aí o doutor Tiago Flores teve que decidir, deliberar, que ele não vê dessa forma.
né? Porque há outros momentos em que é tratado assim, enfim, e ele não configura isso, e aí por isso o júri continuou, graças a Deus. E agora há pouco, eu estava aqui esperando para entrar, deu confusão de novo. Lucas, as pessoas não podem se manifestar quando elas estão dentro do júri. O que aconteceu? Agora é a vez da defesa falar. Aí o doutor Rodrigo Faux, que defende os irmãos amigos David e Igor, começou a falar que as pessoas não têm isso, não têm aquilo, começou a defender os meninos, defender a família, defender os acusados, e aí com isso teve aplausos da família dos acusados aqui. Aí já deu confusão de novo. O Marlon até foi lá ver o que aconteceu e trouxe pelo menos esse comecinho de informação. Vou chamar o Marlon. O Marlon, vem cá. Ele está aqui do meu lado, Lucas, que ele entrou lá. O que você viu ali? Conta para o povo. Pois é, Dani. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos que nos acompanham. Teve alguns aplausos aqui. Agora, o que acontece? Na hora da defesa em si, foi comunicado em relação ao arrastamento do corpo do Daniel. Então, a família disse ali, em certo momento, que houve só dentro ali. Então, interferiram ali no julgamento e isso foi rapidamente cancelado ali pelo juiz e também pela promotoria, que pediu para o pessoal ficar em silêncio. Inclusive, nesse exato momento, o juiz está ali dentro perguntando para quem se manifestou que isso pode causar aí até um anulamento, segundo o jurista ali. Então a gente está acompanhando lá dentro, enquanto a Dani vai falando com vocês. A movimentação é bastante intensa ali, tá? Agora todos em silêncio, depois de muitas palmas, que isso pode interferir então no resultado final. Foi isso que o juiz trouxe pra gente e nós vamos continuar, vamos voltar lá para ver o que está acontecendo agora ali no Tribunal do Júri, Lucas. Só para esclarecer, Lucas, essa questão toda, essa confusão toda que aconteceu agora, porque o promotor diz o seguinte, que Daniel não foi arrastado, que Daniel foi carregado. E para ele ser carregado teria que ser por mais de uma pessoa, então não seria só o Edson Brits, seria o Edson Brits e os outros três, o Eduardo, o David e o Igor. E já o Dr. Faux mostrou no laudo que não foi isso, que o laudo mostra que o corpo foi arrastado. Foi nesse momento que teve aí esse embate. Foi isso que aconteceu. Os ânimos estão exaltados. Era para acabar por volta de uma 12h20, mas acho que vai mais tempo, né, Marlon? E mais uma vez, viu, Dani? Falaram também de questões pessoais, de quanto um ganha, quanto o outro ganha, por isso toda essa movimentação. Não, mas eu não tenho dúvida, Marlon. Obrigado. Nosso mineirinho é a Dani Sevieri, dupla fera da comunicação aqui do Novo Jornalismo da Rede Massa. Deixa eu falar para vocês, eu não tenho dúvida que